A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente aqui para mais um EBD Online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje nós iremos estudar na lição de número 2 desse primeiro trimestre de 2024, acerca das imagens bíblicas da igreja. Temos o contexto teológico da eclesiologia e nessa segunda aula veremos um pouco das perspectivas alegóricas, simbólicas, sim, a igreja em sombras e tipos, as imagens bíblicas da igreja, né? A revista que foi escrita pelo pastor José Gonçalves e tem a data para o dia 14 de janeiro, essa aula de 2024. O textuário diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A verdade prática nos diz que por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos quão gloriosa ela é. Sim, nós vemos que a igreja ela é um projeto que Deus estabeleceu desde a eternidade, sim, formada não só por judeus, nem só por gentios, mas em um só corpo. Nós vemos que Deus não faz acepção de pessoas e tem o seu povo, o povo santo, para que o nome dele, através dela, através da igreja, seja glorificado, seja conhecido. Isso é extraordinário. O texto bíblico está em Efésios 5, de 25 a 32 e em 1 Pedro 2, de 9 a 10. Confere comigo aí. Efésios 5. Vós, maridos, amai as vossas esposas, a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem d'água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Isso está em Efésios 5, daqui a pouco a gente volta comentando, falando sobre noiva e falando sobre esposa. 1 Pedro 2 ainda diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançai misericórdia. Nós vemos que a igreja de Jesus ela é retratada, segundo nos traz aqui o pastor José Gonçalves, por uma série de imagens, como eu falei, por questões, por metáforas, né, por alegorias dentro das páginas do Novo Testamento. Também no Velho Testamento nós vimos a perspectiva da igreja, a igreja em sombras e tipos no Velho Testamento. Tem, Diego? Tem. Lá no livro de Gênesis, o capítulo de número 24, se eu não me engano, a figura de Eliezer, símbolo do Espírito Santo, em nome do pai, Abraão, vai ser enviado para procurar uma esposa para Isaac, seu filho, e ele acha Rebeca ali, e aquela moça atende ao sinal que ele tinha colocado diante de Deus, de servir água não somente para ele, mas para os seus camelos, apresenta aquele homem ao pai, e vai chegar um determinado momento, depois de ser cheia de muitos presentes, ela vai perguntar para o seu pai, o seu pai vai perguntar para ela: você vai com esse homem, mesmo sem conhecer ele, mesmo sem saber quem é o Senhor dele, mesmo sem saber quem é o filho do Senhor dele, você vai com esse homem para encontrar com esse amado? E ela diz: sim, eu vou. Isso é extraordinário, é símbolo da igreja. Sim, Rebeca é símbolo da igreja, que não viu, não conheceu pessoalmente a Jesus, o Isaac, o seu amado, mas assim, guiada pelo Espírito Santo, ela vai
encontrar com o seu amado. Desde Gênesis nós vemos ali o símbolo de uma igreja. Isaías vai falar: quem é essa que vem como nuvem, que vem como pombas de volta ao seu pombal? A igreja no Velho Testamento, ali aquele povo, tipo símbolo do povo de Israel. O povo de Israel ia quando a nuvem ia e parava quando a nuvem parava. Assim também era o povo da nuvem. Quando foi Salomão edificar o templo, a Bíblia diz que uma nuvem encheu o templo na sua consagração diante da adoração dos sacerdotes, e ali todos foram abaixo porque a glória do Senhor invadiu a casa. O povo da nuvem, sim, quem é essa? É como pomba que vai voltar ao seu pombal. A pomba na Bíblia Sagrada, principalmente no livro de Cantares, ela aparece como símbolo da igreja. Sim, a pomba ela tem uma visão de 180 graus, ela vê para lá e ela vê para cá, ou seja, uma visão de 360 graus, símbolo de uma igreja que tem uma visão espiritual, que consegue discernir o que está ao seu redor. A pomba, ela tapa suas perninhas, tapa sua nudez, ela tem pudor, diferente do urubu que mostra tudo e vive na carniça. Não, a pomba, quando Noé soltou e ela voltou com um ramo de oliveira. Oliveira é da onde tira o azeite, sim, a azeitona e o azeite. É um povo que tem a presença do azeite nos seus lábios, em tudo que fala. Sim, a pomba, ela não tem fel, ela não guarda amargura. A pomba, ela tem nove penas de um lado numa asa, 9 penas na outra, símbolo dos dons espirituais, do fruto do Espírito, e ainda tem as penas lá no rabinho atrás, que é símbolo também de um equilíbrio. Ela ajuda a voar os dons ministeriais, apóstolo, profeta, pastor, evangelista, ensinador. Então são símbolos da igreja. A minha amada, aquela que está subindo as ladeiras, firmada na rocha, eu te busquei na rocha, faz-me ouvir a tua voz, amada minha. A liteira de Salomão, como disse o nosso amado evangelista Abílio Rosário, é símbolo da igreja. A liteira a igreja é aquela que carrega a liteira. A liteira era o trono móvel do rei, o rei Salomão. O rei Salomão ali é uma figura de Cristo. Ali quem era a igreja? Era aqueles que carregavam a liteira de Salomão. Ninguém via a cabeça, não aparecia a identidade para mostrar o rei, fazia força para mostrar o rei. Eles estavam na noite, mas munidos de espada, preparados para a batalha. Símbolos, sombras e tipos da igreja também no Velho Testamento, e isso é extraordinário, né? É maravilhoso. Aqui nós vamos ver uma figura de uma esposa, onde Cristo amou a igreja, de modo que o marido tem que amar a sua esposa. Então a igreja ela aparece como esposa, mas antes dela aparecer como esposa, ela aparece também como noiva. Ela aparece como noiva. Aqui nós vamos ver, desde o tópico de número 1, que a igreja ela é uma imagem, a noiva de Cristo é uma das mais belas imagens da Escritura, né? A figura da noiva como aquela que vai ser apresentada imaculada ao Senhor. O casamento que começava na casa da noiva, terminava na casa do noivo. O casamento que tinha uma série de questões, que não podia faltar o vinho, mas Jesus, ele era aquele que trazia o vinho, a alegria, que não podia faltar o azeite na vida da noiva, porque quando o noivo viesse, a candeia precisava estar acesa para que ele reconhecesse. É símbolo de uma igreja que paga o preço. Não é o preço da salvação, não, porque essa Jesus já pagou. É um preço para se manter no centro da vontade de Deus, é um preço para se manter cheio do Espírito, é um preço para se manter sendo aquela que está acesa diante de Deus, de modo que ele pode o reconhecer quando voltar. É uma igreja que tem azeite. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Uma igreja avivada, uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma noiva que está preparada. Tem noiva pura, virgem, símbolo de igreja.
que é prudente, mas tem outras que são loucas. Nós temos que estar preparados, porque à meia-noite ouvirá um grito: vem o noivo vem aí. A igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. Essa é a noiva que Apocalipse diz que ela estará naquele dia, já o texto, já no futuro presente, né? Está preparada, está ataviada, nós estamos nos ataviando, o Senhor tem forjado em nós, como fez na vida de Esther, mais uma figura da noiva no Velho Testamento. Que coisa extraordinária. Israel, símbolo de Vasti, não quis se apresentar diante do rei, não quis atender o pedido do rei, né? Agora então o rei coloca outra em seu lugar, símbolo da igreja, simbolicamente ali representado através da vida de Esther. As mulheres, elas passavam por um processo com especiarias, com mirra, né, com aloés. Aloés é a figura da babosa, que todo mundo conhece, que é bom para o cabelo, para a pele, mas ela é muito melhor para o cabelo e para a pele do que quando você ingere, do que quando você passa, porque ali ela vai trabalhar nas suas veias, fluindo melhor o seu sangue. É coisa linda, fluindo melhor o sangue de Jesus nas nossas vidas. Ela é amarga, mas ela faz bem para o seu intestino, para o seu estômago, para a sua pele, para as suas unhas, para o seu cabelo. É a preparação através de amarguras da vida. Sim, a mirra, que era um elemento que dava no deserto, que precisava ser quebrado, mas que exalava um bom perfume. Assim a igreja, que simbolicamente em Cantares aparece como aquela que é o lírio dos vales, né? Esse é minha amada, eu sou a rosa de Saron. Esse aí é a minha amada, ela é o lírio dos vales. Ninguém me inquiete, Paulo falou, porque eu tenho em mim as marcas de Cristo. Salomão está falando bem assim, ela vai subir como um lírio entre os espinhos, ninguém vai impedir, a beleza dela vai ser vista, a estrutura de um lírio como uma trombeta que anuncia, porque nós, como Ezequiel 3 diz e 33 também, somos os atalaias, anunciamos a salvação em Cristo Jesus e que ele veio, ele vive, ele voltará. Sim, e o lírio ele vai crescendo entre os espinhos, vai rasgando tudo, mas ele vai subir. A figura de uma noiva que é preparada como com mirra, esse elemento de ser quebrado, esmagado no deserto. Nós estamos muitas vezes sendo provados, esmagados, e com especiarias, né? As especiarias que são símbolo do fruto do Espírito. Nós estamos sendo preparados com alegria, preparados com amor, preparados com benignidade, com a bondade, com a temperança, com a mansidão. Meu Deus, que coisa extraordinária! Convidados a exercer e a viver esse fruto que um dia nos foi dado, preparados para chegar diante do rei e achar graça, como o rei lá achou graça em Esther, a Hadassah, achou graça nela e a preferiu entre todas as outras. Salomão fala bem assim, muitas são as concubinas, né? Muitas são, mas uma só é a minha amada. Meu Deus, que coisa extraordinária. Muitas são as virgens, muitas são as noivas, muitas são as concubinas, mas uma só é a minha amada. Símbolos da igreja, imagens da igreja, né? A imagem da igreja enquanto noiva, que nós estamos tratando, mas também enquanto esposa. Enquanto esposa, nós vemos esse texto que foi lido aqui de Efésios 5 e um convite de que eu tenho que amar a Teresa como Cristo amou a igreja, né? Ou seja, Cristo amou a igreja como uma esposa, a ponto de dar a vida por ela. Assim também, João vai dizer assim que nós devemos amar os nossos irmãos a ponto de dar a vida por eles, porque Cristo nos amou primeiro e deu a vida por nós. Isso é extraordinário, é um exemplo, né? E a ponto de santificá-la, né? A igreja tem que buscar se santificar, se purificando pela lavagem da palavra, assim como eu tenho que fazer um esforço, pagar um preço em jejum, em oração, dar vida pela minha esposa, buscando a santificação dela, dos meus filhos, também fazendo a lavagem d'água pela palavra, não somente com a Teresa, mas com a igreja que está na minha casa, sob a minha supervisão, que é a
minha esposa e os meus filhos pela lavagem da palavra, o ensino da palavra. Antigamente um termo falava, isso é lavagem cerebral. Se for pela Bíblia, tem que fazer lavagem cerebral mesmo, dessas imundícies que tem tentado entrar na nossa mente, que tem corrompido a nossa mente, o nosso coração, bombardeado os nossos ouvidos, a nossa visão, o nosso olfato, o nosso paladar. Tudo hoje é muito químico, tudo para tentar deturpar os nossos sentidos, que é aquilo que vai criar uma memória na nossa alma, de modo a nos firmar nessa terra e tirar o nosso foco das coisas do alto. Não, nós somos uma noiva que está sendo lavada, desintoxicada pela palavra, uma imagem simbólica, uma esposa que está sendo lavada pela lavagem da água da palavra. O pastor José Gonçalves traz esse contexto, né, de uma virgem pura, né, a noiva ali ela era uma virgem pura, 2 Coríntios 11:2, né, e isso é a imagem de alguém que está sendo apresentado como quem não tem pecado, como quem não teve ainda um relacionamento íntimo. O casamento, isso é extraordinário, é o relacionamento mais íntimo que existe entre duas pessoas, da onde tem ali a questão da intimidade sexual, mas é algo que simboliza o lugar onde a vida é gerada. Olha que coisa extraordinária. Então, ali o nosso relacionamento com Cristo tem que ser muito íntimo, e isso tem que gerar a vida de Deus em nós e no corpo da igreja, através de nós, edificando-nos uns aos outros, exortando, consolando, confortando, conforme a graça e a misericórdia, a mansidão, a longanimidade, tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, né? Para quê? Para que a igreja seja casta, para que a igreja seja fiel. Apareceu na Bíblia Sagrada a figura de uma esposa infiel, né? A figura de Gomer, a mulher de Oséias, o profeta. O profeta Oséias viveu na própria vida dele a profecia, e isso é muito doloroso, mas a igreja contemporânea, que não tem sido muito diferente daquela Israel que tem se prostituído diante de tantas questões que a cercavam e a envolvia, nós, a igreja do século XXI, também temos sido envolvidos, cercados por muitas coisas, mas temos a oportunidade de ser uma esposa casta, uma esposa fiel, diferente de como foi a nação de Israel, né? A figura ali em Efésios 5, como o subtópico 2 fala da esposa de Cristo. Nós estamos trabalhando sobre muitas perspectivas, passando pela revista, mas tentando agregar. Na sua tela vai aparecer alguns textos e você vai podendo agregar aí. O nosso objetivo é que a sua aula seja enriquecida e você possa, junto à sua turma de escola bíblica, ser você um estudante ou um professor, isso tudo possa contribuir para o seu crescimento e o crescimento daqueles que estarão glorificando a Deus na escola bíblica, na sua congregação, na sua igreja local, né? Então nós pedimos que, se essa aula está ajudando de alguma forma, compartilhe com alguém, segue aí o nosso canal, curte e mantenha-se com a gente aí, sempre informado das novidades. Tem bastante coisa que a gente vai estar proporcionando para vocês aí a partir desse ano. Em nome de Jesus nós cremos. A figura da noiva, a figura da esposa. Aqui nós ainda vemos a figura do rebanho de Deus. Olha que coisa linda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai te faltar prova, não vai te faltar dificuldade, não vai te faltar angústia, mas Ele continua sendo seu pastor. Também não vai te faltar providência. Ele tem nos alimentado, Ele tem nos vestido, Ele tem nos levado, Ele tem nos trazido. O Senhor, Ele tem providenciado tudo aquilo que precisamos. Talvez não o que queremos, mas por certo, aquilo que convém a Ele para a glória do seu nome. Ele sabe como nos colocar num querite ali, na medida necessária, a ponto de chegarmos à estrutura que é necessária para que o seu nome seja glorificado. Ele é um bom pastor, nos conduz a verdes pastos, Ele pode saciar a nossa fome, Ele nos leva às águas tranquilas, Ele pode saciar a nossa sede. Como um bom pastor tem cuidado das suas ovelhas, como a igreja, Ele tem cuidado da igreja como essas ovelhinhas. Engraçado que ovelha é um animalzinho que é um pouco perturbado, né? Ela junta com o outro ali, começa a bater cabeça para depois fugir. Se deixar, ela perde o senso de direção fácil e se lança pelos precipícios, se afasta do redil das ovelhas. Eram 100 ovelhas. Você se lembra desse louvor, né? Coisa mais linda. Presas no aprisco. A ovelha, ela precisa de alguém para conduzir, precisa de
alguém com um cajado, amigão. Sim, para poder livrar do urso, do lobo, das serpentes, mas também com a vara, para poder puxar quando estiver extraviando, para poder dar um toquinho, para poder redirecionar, para chamar pelo nome e dar um toquinho na cabeça e ela assim ouvir a sua voz e reconhecer o seu toque, toque de amor, toque de direção, toque de cuidado. Também tinha cutelo, aquela faquinha pequena que tirava o excesso da lã, que tirava os espinhos, e se ficasse algum machucadinho, ele tinha o azeite. O Senhor Jesus tem derramado e transbordado no nosso cálice. Sim, cálice fala da alegria que tinha ouvido, ele tem transbordado. Cálice fala da presença do Espírito Santo, ele tem transbordado, ele tem derramado, tem deixado a marca, porque aonde eu e você, eu sei, nós temos passado, as pessoas têm visto algo diferente em nós, porque a presença do sumo pastor, através da figura do seu Santo Espírito, tem sido notória aqui, como tem sido notória aí também, porque nós somos a amada, as ovelhinhas do redil do Senhor. Sim, isso é extraordinário, aquela que o sumo pastor tem cuidado de uma forma maravilhosa. Isso é maravilhoso. Ele nos livra, né, no vale da sombra da morte. Ele é aquele que está conosco até a consumação dos séculos. Ele é o Emanuel, o nosso bom pastor. Jesus falou: eu sou o bom pastor. Que coisa linda a figura daquela que é amada pelo Senhor. A igreja é símbolo de um redil, de suas ovelhas, que ele mesmo tem cuidado de nós, tem guardado, tem zelado por nós. Aqui a figura ainda de uma noiva, voltando um pouquinho, né, a figura de uma noiva que aparece não só em Mateus 25, mas também em Lucas 15. Você lembra da figura de gente que se afastou porque quis, o filho pródigo? Tem gente que se perdeu na caminhada por falta, muitas das vezes, de uma liderança, por isso que o pastor foi lá e reconheceu, foi buscar ela, mas tinha gente que estava perdida dentro de casa. Perdeu a dracma. A dracma era um dos elementos que compunham uma peça, uma joia que representava um compromisso com o noivo. Se perdesse uma dracma, alguém poderia falar: não está valorizando o compromisso. Por isso que ela fica tão desesperada, ela lança luz. É gente que erra, falha, mas que tem um compromisso e que vai lançar luz, lançando luz na escuridão, vai achar sujeira, tá querendo achar a dracma que perdeu, mas acaba que acha sujeira. Ela pega a luz, ela pega a vassoura, ela pega a pá, ela vai limpando, vai tirando o que não presta, até achar a dracma. E ali tem a figura que no Ocidente é conhecido como as damas de honra, né, que eram junto da noiva no casamento. Não, mas são as amigas da noiva, que celebravam com a noiva, tanto na festa, quanto no momento antes do casamento, tanto em momento como esse, que valorizava o compromisso que a noiva tinha. Só deu uma voltada aqui para não perdermos essa questão da dracma. Falamos de Rebeca, falamos da figura da amada, né, que aparece, falamos de Esther, falamos das dracmas, falamos das noivas, as virgens loucas e prudentes, e falamos da ovelha a qual o Senhor é o bom pastor. No tópico de número 2, isso nós estamos falando, né, num contexto aqui do tópico de número 1, de uma imagem que fala de relacionamento, né? Agora nós vamos falar também num contexto de uma imagem conforme o pastor José Gonçalves ele tá separando assim para ficar fácil da gente entender, e trouxe algumas imagens. São milhares de imagens que a Bíblia Sagrada traz acerca de relacionamento, acerca de função, acerca de habitação, mas isso são exemplos apenas, e eu te convido, te desafio a procurar aí, a pesquisar um pouco mais dessas metáforas, dessas sombras e tipos da igreja, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A figura que ele vai trabalhar no tópico de número 2 está dentro do texto de 1 Pedro 2,9. Nós explanamos um pouco o texto de Efésios 5, né? Agora vamos para 1 Pedro 2,9. Nós somos a geração eleita. Ele fala aqui de geração num contexto da palavra grega, geração, genus, que está relacionado a um povo, a raça, ampliando para um contexto de toda uma humanidade, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, de modo que todos os seres humanos, eles têm a oportunidade
oportunidade de atentarem para a manifestação do amor de Deus. Toda raça, toda tribo, todo povo, toda língua, toda nação foram comprados, não com ouro, não com prata, mas com precioso sangue, podendo assim fazer parte dessa geração que foi eleito. Aqui eleito não é escolhido para salvação. Eu creio que pessoas são eleitas, sim, para quê, Diego? Para fazer um trabalho específico, para executar uma obra para a glória de Deus, para ir para determinado lugar, para atuar em determinada situação, em determinado contexto diante de algumas pessoas, para executar um projeto de Deus muito específico, pessoas eleitas para tal. Agora, o eleito aqui está mais relacionado do que Deus escolher um e deixar o outro de lado, não. Isso aí, nós estamos totalmente divergentes da perspectiva calvinista. Deus, ele elege as pessoas como alguém que quer fazer um vestibular e que se prepara, se inscreve para a prova. Você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceitou o sacrifício que ele fez manifestando o amor dele para você, e agora você vai se dedicar ao processo de preparação para naquele dia você, tendo adequado de acordo com os padrões de Deus, ter o seu nome escrito no livro da vida, né, no livro das obras, de acordo com todas as questões que envolvem, né, ser achado como a noiva, como a esposa. A noiva, ela está aqui, ela vai subir, mas no dia que Jesus voltar, pisando no Monte das Oliveiras no final da grande tribulação para começar o milênio e reger as nações, a igreja vai estar como esposa, com corpo de glória para reger as nações. Então, aqui nós temos um contexto de uma igreja que é eleita, geração, todos os povos, eleita, passou por um processo seletivo, foi eleito. Um candidato na política vai, apesar de não ser uma boa metáfora, né, política pra gente nunca é bom, ainda que alguns achem que é, enfim. O camarada vai se candidatar a um cargo, ele se inscreve para poder fazer parte do pleito e ali as pessoas vão escolher ele ou não, se ele vai ser eleito ou não, né, nesse contexto, ele vai vencer ou não. Né? Então, nós somos a geração que foi eleita, né? Nós somos uma geração, todos os povos chamados, aceitamos a Cristo e aí fomos elegidos para fazer algo. Aqui esse eleito é escolhidos para fazer algo. O que é esse algo, Diego? Fazer o nome do Senhor glorificado. Os anjos queriam proclamar as boas novas, mas esse benefício, esse privilégio, essa oportunidade extraordinária foi concedida a mim e a ti. E nós não podemos desperdiçar, né? Tivemos um trimestre inteirinho falando sobre ir de pregar o evangelho a toda criatura, falando de Jesus até os confins da terra. E você tem aí as nossas aulas, todas 14 lições que você pode conferir aí no nosso canal do YouTube. Geração eleita, sacerdócio real. O sacerdócio era executado por um dos filhos de Jacó, sim, o povo da família de Arão, da tribo de Levi, o sacerdócio real, aqueles que estavam responsáveis pelos elementos do tabernáculo, que estavam responsáveis pelos elementos e pelo serviço, tanto no tabernáculo quanto no culto, de adoração, de levar a intercessão do povo até Deus, de glorificar a Deus, de promover os holocaustos, de promover as ofertas, fosse de incenso, fosse de pão, fosse de queima de animais. Isso tudo era responsabilidade dos sacerdotes que tinham a função de adorar a Deus. Mas hoje nós fomos tornados sacerdotes porque pelo sangue de Jesus, com ousadia, né? Antigamente era só o sumo sacerdote que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos. Agora nós não, pelo sangue de Jesus, com ousadia, entramos no Santo dos Santos a qualquer momento, para com intimidade com o nosso Pai, por intermédio do sacrifício do seu Filho, nos concedeu, nós como sacerdócio real, podemos interceder junto a Deus em nome de Jesus, pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, pela igreja sofredora, por aqueles que estão na obra missionária, pelas causas das mais diversas que nós temos a apresentar diante de Deus. Temos esse livre acesso pelo sangue que nos foi concedido lá na cruz pelo sacrifício de Cristo Jesus. Então nós somos o sacerdócio real, um sacerdócio de um reino, do reino de Deus, o reino dos céus que foi estabelecido e que se manifesta hoje por intermédio da igreja, né? Então nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, sim, nós somos sacerdócio real e nós somos a nação santa,
o contexto de nação não necessariamente, isso se vê muito bem no contexto de ciganos, no contexto dos próprios judeus, nação é um povo, não necessariamente está relacionado a uma estrutura geográfica, a uma estrutura de fronteiras, não, a nação é um povo, nós somos o povo de Deus, sim, como já falamos, Deus não faz acepção de pessoas, não há pobre, não há rico, não há branco, não há negro, não há gordo, não há magro, não há judeu, não há gentil, não há homem, não há mulher, somos todos o povo de Deus, a nação santa. A nação por quê? Porque nós representamos o povo do reino de Deus, e esse povo ele é santo. A palavra santo aqui, ela tem um contexto de ágios, né? No Antigo Testamento era kadosh, aqui no Novo Testamento é ágios, variação de agnus, né? Que está relacionado a ser santo, imaculado, puro. Tem o catarizo, da onde vem o nome da minha amada filhinha, né, Catarina, catarizo ou cátaros, que está relacionado a ser mistura, ser limpo, ser imaculado, ser puro, ser santo, separado do mundo, separado para Deus, né? Essas figuras de santidade, né? As figuras que é o povo de Deus, a igreja, ela tem que ser diferente, ela tem que ser separada, ela tem que ser santificada para poder santificar. E assim o nome do Senhor é santificado. Como é que o nome de Deus que é santo é santificado? Quando é mostrada a santidade que nós buscamos dia após dia viver, vivendo de acordo com a palavra de Deus, né? Que nos purifica, que nos santifica dia após dia, né? Como nós temos falado. Geração eleita, nação santo, um povo que foi adquirido. Meu amigo, não foi com sangue de touros ou de bodes, não, foi com ouro e prata, não, também não foi não, foi com o precioso sangue de Jesus que você foi comprado como alguém que era comprado, alguém que era escravo do pecado, alguém que era escravo do diabo. Eu já contei isso em aulas passadas, lá no nosso antigo canal, você pode conferir essa alegoria, mas diz-se que na época do colonialismo no Brasil, chegou um navio negreiro de escravos, onde tinha filhos de nobres africanos, né, e eles eram muito fortes, muito vívidos, seriam bons escravos para os senhores daquela época, e no meio daquele povo que entristecido de deixar sua terra e agora se vê naquela situação terrível, tinha uma mulher que desesperada, ela gritava, inconformada com a situação dela. Era uma negra bonita, forte, que para muitos daqueles senhores valeria muito dinheiro, porque ela poderia reproduzir muito. Uma concepção totalmente errônea que infelizmente a história deixou registrada. Um homem vendo aquela cena, chegando para ver esse navio que tinha chegado com tantos escravos, ele se comove com o desespero daquela mulher. Chega para aquele capataz que estava tomando conta das vendas dos escravos e fala: qual é o preço dessa mulher? Ela é muito cara, o preço dela é muito alto. E ele tinha algum recurso, pegou tudo que ele tinha, falou: não é suficiente. Pegou o relógio, entregou, vendeu e voltou em casa, pegou mais pouco e pagou o preço daquela mulher e virou para ela e falou: você pode ir embora, você está livre. Aquela mulher ficou atônita, sem saber o que fazer. Virava para os outros escravos que também tinham ficado surpresos com aquilo e falava: ele me remiu, ele me remiu, ele me remiu, eu vou seguir a ele. E os homens falavam: fuja, vai, você agora é livre, ele te deu a carta de alforria, fuja. E ela falava: não, ele me remiu. E o homem foi embora e ela começou a seguir a ele, e ele falava: vai embora, agora você é livre. Não, ele me remiu, ele me remiu. Ela só ia atrás dele falando: ele me remiu. Chegou na casa do homem, o homem já desesperado, sem saber o que ia falar para a esposa, e a mulher só falava: não, ele me remiu. Contou a história para a esposa e agora teve que aceitar a mulher na sua casa, porque ela só falava: ele me remiu. E essa história agora estava sendo contada para os netos daquele homem, e os netos perguntavam para aquela senhora que continuava, aquela escrava que havia sido comprada, continuava na casa daquele homem que pagou o preço por ela, e ela falava para os netos: eu estou aqui com ele porque ele me remiu. Nós éramos escravos, mas ele nos comprou, ele nos remiu, e é uma alegria estar na sua casa, estar na sua presença, porque ele muito nos amou, ele nos remiu, ele nos adquiriu, ele nos comprou. Para quê? Volta lá no texto da leitura bíblica em classe. Ele nos
adquiriu para que nós viéssemos a anunciar as virtudes do Cristo. As propriedades, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é um conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é amoroso, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, as virtudes do nosso Senhor, para anunciarmos a grandeza, a bondade, faltaria-nos palavras para descrever a grandeza do nosso Cristo, o nosso Senhor, aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não sei se as minhas palavras ou as lágrimas que querem sair de dentro de mim conseguiriam exprimir a maravilha, as virtudes do nosso Senhor Jesus, e Ele nos fez igreja sua, Ele nos fez amada sua, Ele nos fez geração eleita, sacerdócio real. Sim, Ele nos fez nação santa, um povo adquirido, metáforas, sombras e tipos, símbolos da igreja do Senhor em toda a Bíblia Sagrada. O nosso pastor José Gonçalves ainda vai colocar aqui, dentro de um contexto agora, não somente de relacionamento e de função, mas também num contexto de habitação, a figura de ser um santuário de Deus. Sim, a igreja ela pode ser identificada como a estrutura arquitetônica. Muitos pensam que a igreja é o templo, é a catedral, é o prédio, é o andar, ou é o pavimento, ou são as colunas e as paredes. Não, a igreja somos nós. Sim, nós somos templo do Espírito Santo, como diz Paulo, não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo, 1 Coríntios 3, versículo 16, né? Nós vemos como templo, como casa de Deus, conforme Paulo falou em 1 Timóteo 3,15, mas ainda tinha lá na figura a habitação que não era só em templo, ela era também feita antes do templo, no tabernáculo. Tanto Paulo quanto Pedro vai falar que nós, enquanto estivermos nesse tabernáculo, né, nós temos que andar de forma a agradar a Deus, sim, nesse tabernáculo. Isso é uma metáfora extraordinária, porque é o lugar onde Deus é adorado, mas ele é um lugar que se move, né? A igreja ela está em movimento, ela é dinâmica, de modo que nós somos esse tabernáculo e somos também como um edifício, enraizados e edificados em Cristo, como um edifício construído não pelas mãos dos homens, mas pelas próprias mãos de Deus. Lembrando que o edifício, antes de ser visto, aqui ele tem uma estrutura, né? Quem trabalha com construção sabe, primeiro cria-se vigas profundas, uma base. Aqui nos Estados Unidos, em alguns estados é obrigado a ter o basement, né? Que é o que fica praticamente para baixo do solo ali, com a estrutura. Tem se falado muito dos bunkers. Meu amigo, o seu bunker é Cristo. Cristo, se Ele quiser que você passe pela aflição, assim você passará, senão Ele há de te livrar. Sim, o Senhor é quem tem cuidado de nós. Nós então somos vistos como um edifício de Deus que habita em nós, que faz morada em nós. Edifício de Deus construído pelas mãos do Senhor. Que coisa maravilhosa. Tem ainda a figura lá no Velho Testamento de novo, que Cantares 4 vai falar pra gente que nós somos como um jardim fechado. Um jardim fechado. Jardim era lugar de flores, mas era também onde se produzia alguns elementos específicos sem serem misturados, né? Por exemplo, a videira, né? E aí mistura-se um pouco a questão da habitação com a sua função. Veja bem que nós somos chamados a videira verdadeira. Cristo é a videira verdadeira e nós estamos enxertados em Cristo. Sem Ele nós nada podemos fazer. A madeira da videira não servia para nada, era podre, não servia para ser uma construção, para fazer uma construção, mas o seu
fruto, era onde se extraía o vinho, que é símbolo da alegria, que é símbolo do sangue de Cristo. Sim, nós precisamos dar fruto, da mesma forma que nós fomos vistos como árvore, que ela é podada para crescer mais, assim como a videira ela é podada para dar mais fruto ainda, mas se não deu o seu fruto, será cortada e lançada num lugar de fogo e enxofre. A nossa vida, a igreja, ela pode ser vista também como uma boa terra que o semeador passou, diferente daquela terra que era como pedregal, que não achou profundidade, e o sol, as dificuldades, os espinhos oprimiram, que veio a falta de profundidade, a superficialidade, o sol queimou, matou a semente, ou veio a ave e pegou a semente, símbolo de Satanás que arranca. Não, nós temos ali um bom terreno, onde essa semente, que é a palavra, veio a dar 30, 60, 100, a igreja é comparado a um bom terreno, um jardim fechado, né? Ela é a lavoura de Deus, que Deus tem preparado, que Deus tem semeado, que Deus tem regado, que Deus tem colhido os seus frutos ao longo desses 2000 anos. Sim, Deus está fazendo uma grande obra através da sua igreja, através de nós, mas também em nós. E nós temos que, como uma boa lavoura, como a videira, nós temos que ser como o joio, que tem conteúdo. Não, nós temos que ser como o trigo, que tem ali o seu conteúdo, que se dobra diante do Senhor, né? O joio não, o joio é leve, ele é exaltado, ele vai ser arrancado e vai ser lançado no fogo. Nós precisamos produzir fruto. Se estamos num bom terreno, precisamos produzir fruto. Se é o Senhor que tem regado, feito crescer, precisamos produzir fruto. Nós somos um jardim fechado, Ele tem protegido e nós precisamos manter a proteção, né? Em Mateus nós vamos ver o texto de um homem que construiu uma vinha, a cercou e botou ali uma torre de vigilância. Nós temos que ser um jardim fechado e não um lugar aonde possa passar, como diz o Salmo, passar ali, quem permitiu que viessem, vindimassem, né, do seu jardim, da sua vinha, ou viessem os javalis e destruíssem tudo. Por quê? Porque não tinha mais cerca, porque não tinha mais muro, porque não tinha mais proteção. O Senhor nos deu salvação, diz Isaías no capítulo 26, por muros e antimuros. Ele nos protege das questões externas e também das questões internas, nos protege de nós mesmos, né? Nós somos um jardim fechado, nós somos uma fonte selada, uma fonte que tem a marca do seu proprietário, e ela é selada, ela tem a marca do seu proprietário. E se é uma fonte, nós que um dia entendemos que quem beber dessa água nunca mais terá sede, como Jesus falou em João 4, entendemos também que em João 7,38 diz que aquele que crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós somos uma fonte com selo, com a marca do Rei dos Reis, o nosso Senhor, e nós precisamos fluir essa água da vida para poder saciar a sede de tantos outros. Jardim fechado, fonte selada, amada minha, irmã minha, fomos feitos filhos de Deus por meio da adoção, do sacrifício que Cristo fez, nos fez filhos de Deus, sim, chamados irmãos de Cristo, filhos de Deus, colocados na família de Deus. Nós somos a família de Deus. E amada, mais uma vez voltando ao contexto da noiva, mais uma vez voltando ao contexto da esposa, jardim fechado, fonte selada, amada minha, noiva minha. Que coisa extraordinária e preciosa é ser igreja. Que coisa linda é poder ser chamado de noiva, é poder ser como Esther, como Rebeca, é poder valorizar as dracmas, é poder valorizar a candeia cheia, pagar o preço para mantê-la cheia, é ser ovelha cuidada pelo sumo pastor. Que coisa boa é poder dar fruto como a videira, ser a lavoura de Deus, ser aquela que o semeador tem o prazer em depositar a semente, que precisa ser como o trigo e não como o joio, morrendo a cada dia para que dê mais fruto. Que prazer é quando nós somos convidados a ser geração eleita, nação santa, um sacerdócio real, um povo adquirido, aquele que foi chamado para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Que privilégio, que maravilha é poder ser igreja, o povo santo, separado, diferente que Deus tem na terra. Não é uma placa, não é uma denominação, não é aquela que está estabelecida somente no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Não, a igreja, o corpo de Cristo. Ainda na metáfora do corpo, quando nós falamos lá da estrutura, tanto de Efésios, falando ali da noiva, que somos um corpo, em Romanos também vai falar, em Coríntios também vai falar, Paulo expressando bem essa teologia do corpo de Cristo, muitos membros, nenhum é mais importante do que o outro, antes os menores precisam ser reportados como mais importantes, sim, mas cada um com a sua função, mas participando de um mesmo corpo, a qual Cristo é a cabeça. Eu e você somos aqueles que foram comprados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, as ovelhas do seu pasto. Na conclusão diz que nessa lição aprendemos através de imagens, como eu falei, metáforas, sombras e tipos bíblicos, o que a igreja é e a importância que ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional, né, dentro das divisões que o pastor José Gonçalves colocou aqui para nosso entendimento. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual é o lugar na igreja, o corpo de Cristo, e também o lugar da igreja na sociedade. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento, não só da igreja local, mas da igreja na sua cidade e também da influência que a igreja faz entre todas as nações. Bem, mais uma vez, eu louvo a Deus pela sua vida e pela vida de todos aqueles que estão aqui conosco. Esperamos que possa ter te ajudado, te edificado. Sim, são apenas algumas alegorias, algumas metáforas, algumas sombras e tipos, algumas imagens da igreja. Depois deixa no comentário aí mais uma imagem que você conhece, algum simbolismo, uma metáfora que possa aí agregar também na nosso dia a dia e na aula de outros irmãos. Se permitir o Senhor, semana que vem a gente está de volta. Deus em Cristo te abençoe.